Muito bem, vimos no vídeo anterior, definimos o tipo de problema de valor inicial que a gente vai resolver e a sua forma discreta, que eu reproduzo aqui novamente. Tá? Então, se a gente pensar no exemplo, aqui no nosso exemplo clássico, né? Nosso exemplo clássico que a gente viu daquele problema de valor inicial que a gente sabe a solução, a derivada de y de x ser igual à própria função y, e y no ponto 0 é igual a 1. Ok? Então, na sua forma discreta, a gente teria derivada de y em i ser igual a yi, sabendo que y em x0 é dado por 1, mas a gente tem que acrescentar aqui a nossa discretização, que a gente tem x0 é igual a 0, xi mais 1 é igual a xi mais h para todo i maior ou igual do que 0. Né? Então bastaria a gente definir h aqui para a gente ter a discretização completa. Pois bem, esse é só um exemplo. Nós vamos focar para a gente desenvolver o primeiro método nesse problema no problema na sua forma mais geral. Tá? Então, o que nós vamos ver agora é o chamado método de Euler. Por que a gente vê esse método primeiro? Porque ele é o método mais simples que existe. E aí serve para a gente compreender melhor como é que funciona, né? Como é que funciona essa classe de métodos, né, para resolver PVI. Ele é um método, tem a sua importância teórica, para fazer algumas análises teóricas, mas ele não é um método na prática muito utilizado. Tá? Por quê? Porque o resultado dele não é muito bom, a gente vai ver isso mais à frente. Tá? Então, o método de Euler, ele trabalha de uma forma bastante simples. Vamos olhar aqui para o nosso problema. O nosso problema aparece aqui uma primeira derivada. Então, é bastante razoável que a gente, ao olhar a derivada, a gente precisa reescrever essa equação de uma forma que seja possível de ser colocada em um algoritmo. Então, é bastante razoável a gente pensar na série de Taylor. Então, vamos ver a série de Taylor para y em torno de um ponto qualquer x barra. Né? Relembrando, então, a série de Taylor seria y em y de x seria y em x barra mais derivada, estou pensando em f, não é f, é y, a derivada de y em x barra que multiplica x menos x barra, certo? Termo de primeira ordem. E aqui eu vou representar, de um modo geral, todas as parcelas, o que seria a nossa função erro, que nós vimos em série de Taylor. Eu vou representar dessa forma mais genérica, como sendo um termo de ordem H2. Ou reescrevendo aqui, seria um termo de ordem x menos x barra ao quadrado. Relembrando, né, aqui é a função erro, mas qual é a ordem dessa função erro? Bom, ela vai depender fortemente aqui da derivada segunda de y, certo?
essa diferença ao quadrado sobre 2. Bom, a derivada segunda de y num ponto lá, que se qualquer, vocês se lembram disso, é um número. Tá? O 2 no denominador também é um número. Então, essa função depende fortemente dessa diferença. Ok? Pois bem, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos considerar x igual a xi. Desculpe, x barra igual a xi e x igual a xi mais 1. Então, o que a gente tem quando a gente faz essa escolha de pontos? Vamos reescrever essa série de termos aqui. Então, a gente vai ter y, meu x agora é xi mais 1. Aqui eu vou ter y em xi mais a derivada em xi. Reparem que essa diferença x menos x barra vai ficar, vou escrever aqui, xi mais 1 menos xi, certo? Aqui vai ficar a função erro, que é uma função que é da ordem de, ou seja, proporcional a, de novo, x menos x barra, então é xi mais 1 menos xi ao quadrado. Ok? Bom, mas vamos ver aqui na nossa discretização a diferença entre dois pontos consecutivos é igual a h, certo? Então o que a gente tem? A gente tem que essa diferença aqui é h e essa diferença aqui também é h. Pois bem, então nós temos então essas duas diferenças como sendo h, né, dada a nossa discretização. Então vamos reescrever essa equação. A gente tem então y xi mais 1 igual y em xi mais a derivada em xi vezes h mais alguma coisa aqui de ordem h2. Bom, essa ainda é, né, a representação na forma contínua, que não nos serve, pensando em métodos numéricos. Então vamos reescrever essa equação na notação discreta. Tá? Então o que nós temos? Na notação discreta a gente vai ter y em i mais 1 igual y em i mais a derivada em i vezes h mais alguma coisa aqui de ordem h2. Então reparem que na forma discreta da PVI aparece justamente a derivada de y no ponto i, e nessa equação aqui também aparece a derivada de y no ponto i. Então é bastante razoável que dessa equação aqui a gente extraia uma expressão para a derivada de y no ponto i, que vai ser a seguinte. Então, a derivada de y no ponto i, reparem, vai ser y mais 1 menos yi dividido por h. Então está aqui y mais 1 menos yi sobre h, certo? Menos, esse termo vai para o outro lado com sinal trocado, menos alguma coisa aqui de ordem h2. Bom, então o que a gente faz? Então, a gente já pode desconsiderar essa parcela, e temos então que a derivada de y no ponto i vai ser aproximado por yi mais 1 menos yi sobre h. Tá? E é essa aproximação aqui que a gente vai
substituir nesse problema, na forma discreta, e aí para a gente ver o que vai acontecer. Ok? Isso fica para o próximo vídeo.